Então, pessoal, como é que efetivamente os portugueses, então, vão explorar o território brasileiro? Quando a empresa colonizadora vai começar no Brasil? O momento será o desinteresse pelo pau-brasil e a necessidade pela busca de novas riquezas. O quê? Bem, até o momento, nem mesmo os portugueses tinham noção do que o território brasileiro poderia oferecer. Mas o que vai acontecer é que os portugueses eles vão enfrentar um problema onde hoje é mais ou menos o Rio de Janeiro e São Paulo. A presença de franceses vai ameaçar a, a ocupação e a exploração portuguesa na região sudeste e sul. Havia um cara, né? Havia um cara chamado Cristóvão Jacques, que vai ser chamado pelo rei de Portugal. O rei de Portugal, então, chama esse Cristóvão Jacques, um nobre guerreiro europeu, velho, a onda é a seguinte, eu estou passando por um problema lá na nossa colônia, né? E assim, velho, ó, lá na região que chamam lá no século XXI de Rio de Janeiro, né? Muitos franceses estão tomando conta do lugar. Estão lá de boa com os índios, praticando escambo, velho, com os caras lá e como é que vai ficar a nossa colonização? O Brasil, quem manda lá no pedaço é a gente, velho. Não dá pra gente perder aquele negócio, não. E outra coisa ainda, tá vindo aí espanhóis, pode acontecer, lá fica um pouco perto da Argentina, pode acontecer dos espanhóis querer tomar conta de lá. Então, ó, é melhor a gente botar um ponto final nessa história de francês, nesse lugarzinho lá onde os povos lá do século XXI chama de Rio de Janeiro, naquela região de lá, São Paulo, aquela área de lá, vamos botar esses caras para correr. Cristóvão Jacques, eu quero a cabeça desses franceses, tudinho, bora lá, pronto. Aí, quando foi em 1527, chega esse Cristóvão Jacques por aqui, extermina 200 franceses, 200 marinheiros franceses, e aí eles vão retirar completamente a ameaça da presença francesa no Brasil. E aí, isso daí é que vai fazer com que os portugueses, preocupados com o retorno dos franceses, desse início efetivamente à colonização do território brasileiro. E outro fator de peso aí também vai ser a decadência do comércio de especiarias que eles tinham com o lugar lá que eles chamavam de Índia, né? Então aí, resumindo, o que vai dar início à colonização portuguesa é a expulsão dos franceses do Brasil, a queda no comércio de especiarias entre Portugal e Oriente e a ameaça de retorno dos franceses. Então, agora, o rei de Portugal vai chamar um cara muito sábio e astuto e esperto chamado Martim Afonso de Souza. Quando eu era moleque que estudei Martim Afonso de Souza, dizia assim, Martim Afonso de Souza é um herói porque trouxe a primeira muda de cana para o Brasil. Herói por nenhuma. Martim Afonso de Souza, ele foi o cara chamado pelo rei de Portugal, nomeado como capitão-mor, ou seja, o cara responsável pela administração da colônia. E aí ele recebeu a seguinte ordem: Martim, inicie a colonização daquele lugar, evite a presença de franceses, arranje um jeito de explorar aquela terra, encontre ouro, mate, extermine índios rebeldes que tiver por lá, não sei se vive, beleza. Recebeu a Carta Branca. Em 1532, Martim Afonso de Souza fundou a Vila de São Vicente, para evitar que os espanhóis avançassem. Havia essa ameaça do avanço espanhol no sentido Argentina, São Paulo, Rio de Janeiro. Então,
era uma estratégia montada pelo rei de Portugal de nomear o capitão Martim Afonso de Souza, capitão Mor, para administrar a colônia. E aí, um lugar tão grande, tão imenso, o que é que vai ser feito pela coroa portuguesa para melhor governar este território? Bom, primeiro, o território brasileiro foi dividido em 1534 em capitanias hereditárias. Está aí, este belo mapa, você está vendo, são 15 capitanias hereditárias. A parte verde é a parte portuguesa, onde estão as capitanias. A parte laranja é a parte espanhola. Então, a preocupação deles era avançar nesse sentido, o Tratado de Tordesilhas, nessa área aqui, e avançar para a capitania de São Vicente, aqui ela, né, que tanto a gente está falando nessa capitania de São Vicente. Então, devido à proximidade e à ameaça dos espanhóis de invadir para cá, onde hoje é a Argentina, mais ou menos, né, Argentina e parte do território brasileiro, na época. Né? Então, ele determina a imediata colonização brasileira. Nessas capitanias hereditárias aqui, vai ser doada a nobres europeus. Geralmente, pessoas de posses que tinham na Europa, que já estava meio que quebrando economicamente, receberam essa oportunidade de explorar essas terras. Então, o rei chama essa nobreza e diz: meus filhos, vocês agora têm uma missão nobre. Em nome do rei e em nome de Deus, vocês agora vão povoar e explorar economicamente estas terras que agora eu estou lhe doando. E por isso, o início da colonização brasileira, ela segue um modelo semelhante ao feudalismo europeu. O rei doa essa terra ao nobre, o nobre, em troca, ele não vai jurar fidelidade e jurar proteção, ele vai povoar e explorar economicamente. Ele diz, agora eu quero retorno. Isso porque estamos na fase de transição entre o feudalismo e o capitalismo. Essa fase de transição entre o feudalismo e o capitalismo, que predomina na Idade Moderna, é chamado mercantilismo. Para Marx, então filósofo alemão, é a acumulação primitiva de capitais. Essa exploração aí é que vai gerar um dinheirinho para, no século XVII, né, no século XVII e no século XVIII, os ingleses desenvolveram as indústrias. Mas isso é tema para outra aula. Então, beleza. Outro juramento que esses nobres faziam ao rei, que o rei cobrou deles, é procure gente para trabalhar. Escravize índio e aquele que se rebelar, aquele que resistir, eu quero a cabeça de todo mundo. Extermine essa galera aí, porque essa galera não está permitindo direito que nossas terras sejam exploradas e que a gente nade dinheiro, como fazia Tio Patinhas, debaixo do seu cofre mágico, né? E aí, meu amigo, esses nobres pegaram essas terras aí, ficaram preocupados, meu amigo, essa terra grande, como desgraça eu vou fazer para explorar essa terra? E aí ele tem uma brilhante ideia. Conversa com o rei, velho, aonde é o seguinte, preciso dividir essa terra. Então, o capitão donatário, ele vai pegar, dividir sua capitania hereditária e em sesmarias, ou seja, pequenos lotes de terra, que eles vão, pequenos, grandes lotes de terra, né? Em várias cidades do Brasil tem herdeiros até hoje de caras que receberam sesmaria, foi passando de pai para filho. Eles, às vezes, não sabem nem da origem de sua terra, às vezes não procuram nem saber se foi de sesmarias. Mas uma grande parte sabe. Né? Essa elite agrária brasileira são caras que vêm desde essa doação de sesmarias, meu amigo. Ó, você que é da cidadezinha que eu estou gravando aqui essa videoaula, cidadezinha do interior de Sergipe, aqui tem um latifúndio que fica nas margens do Rio Real, é uma terra que a gente percorre ela para atravessar esse território de um lado a outro, e roda 14 quilômetros que eu já medi. Essa antiga Sesmaria e era bem maior, praticamente esse território dessa cidadezinha do interior nosso aqui era uma cidade tomada por esses sesmeiros. Então, e aí era uma forma de dividir. Cada um vai ficar responsável pela exploração dessa terra
O que o rei de Portugal quer é retorno, quer ouro, ele quer alguma coisa que dê dinheiro, beleza, né? E aí, assim, essas capitanias, só Pernambuco e São Vicente é que prosperou, porque os caras não tinham dinheiro para investir, tinha que gastar muito dinheiro. Pernambuco e São Vicente, essa nobreza tinha um capital, conseguiu investir, onde Pernambuco vai ser a capitania de destaque, onde o capitão donatário Duarte Coelho, ele vai dar início à produção da cana e a fabricação a produção da cana para a transformação em açúcar, que vai ser inicialmente uma das maiores fontes de renda do início da colonização. E aí, com a decadência das capitanias, a coroa portuguesa ficou preocupada, né? Agora, ele vai se ver diante da necessidade de enviar um cara responsável e com pulso firme para centralizar a administração da colônia, porque a colonização, a exploração do território brasileiro era para já. Ele cria, assim, o chamado, olha o nomezinho aqui, Governo Geral, né? Então, vamos lá, vamos limitar. Esses capitães agora não estão servindo para nada. Eu vou nomear um chefe, um cara para governar a capitania, chamado governador geral, e ele vai centralizar o governo colonial para melhor administrar a colônia. Então ele chama Tomé de Souza, um caba chamado Tomé de Souza, soube que você é um caba muito competente, um caba muito sábio, você vai para o Brasil, onde você lá vai procurar arrecadar o máximo de impostos dos colonos que tiver por lá, centraliza a administração, funde uma capital, a cidade de Salvador, que essa capital, Salvador, a capital da colônia, vai durar até o ciclo do ouro, o início do ciclo do ouro, onde vai ser transferida para o Rio de Janeiro, que vai durar até a inauguração de Brasília pelo presidente Juscelino Kubitschek, em 1960, né? E corte o poder dos capitães donatários. Esses caras que receberam as terras aí vai estar submetidos a você. Você que vai mandar no bagulho lá, né? Eu quero que você pressione esses caras que estão lá de boa com terra grande para evitar revolta de índio, escravize eles, se virem para encontrar ouro, eu quero açúcar, eu soube que Pernambuco tem terra fértil para produzir cana e fazer açúcar para mandar para cá. E assim, velho, ó, muitos capitães donatários, muitos fazendeiros não estavam gostando desse controle do governo geral, né? E aí eles resistiam, eles não aceitavam estar submissos. Ele dizia, velho, o acordo não foi esse, o acordo foi a gente, o rei disse a gente que a terra era nossa, a gente que mandava no bagulho lá, né? O pedaço era da gente, não era seu. Então, ele vai aceitar agora vir um governo geral e dizer que ele vai estar submisso a outro nobre mais poderoso do que ele, eles vão resistir. Então, o governo geral, o governador geral, ele vai fundar vilas, várias vilas e várias cidades, objetivando nomear esses caras ricos, esses fazendeiros donos de Seis Marias, como membros de um órgão de controle das vilas e cidades chamado câmaras municipais, onde somente os homens bons faziam parte. O que é um homem bom? Aquele homem que é eticamente correto, moralmente justo? Não. O homem bom é o homem de posse. É justamente esses caras da elite, esses que receberam Seis Marias, os capitães mor, eles, capitão donatário, esses caras que vão fazer parte da Câmara Municipal, onde será responsável pelo controle da vila, ou seja, possivelmente se tiver um camponês, um português pobre que mora lá, que esteja se rebelando, ele vai ter o controle de polícia, ele que vai administrar o dinheiro que a vila arrecada e ele que vai julgar. É como se ele acumulasse a função de juiz, de delegado e de tesoureiro, ou seja, controla o dinheiro, a justiça e a polícia. Beleza? Coloquei aí o desafio para terminar essa parte aí, homem de bem, até hoje o povo chama, né? Gente que tem posse, que tem dinheiro, homem de bem ou bem de vida. Aí você perceba
Agora analise e veja se isso tem relação com a formação das câmaras municipais da colônia. E aí, por fim, para encerrar essa videoaula, falaremos sobre os franceses no Brasil. Eles retornam já quando estava toda essa empresa colonial montada, um cara chamado, não sei falar francês, tem um nome aí difícil, Villegagnon, só sei falar com Teixeira no final, né, que é mais chique. Agora esse negócio de sei o que não sei não. Mas se for Chirré, aí é comigo mesmo. Agora esse negócio aí não é chique não gostei desse nome não. Aí, vamos lá. Vem 3 navios franceses, comandados por esse tal de Villegagnon, e chega onde hoje é o Rio de Janeiro e funda, meu amigo, uma colônia lá agora. Os caras vêm com toda a força. Eles fundam a França Antártica. Quando eles fundam esse lugar aí, eles já conheciam os índios. Desde antes dos portugueses chegarem aqui, eles já praticavam escambo com Tupinambá, com os Tamoios, enfim, com índios da etnia Tupi. E aí, essa relação entre franceses e Tupi, ela serviu até para uma aliança política para enfrentar os portugueses. Então, os franceses eram aliados dos índios de etnia Tupi, de família Tupi, né? E aí, muitas nações europeias, além dos franceses, também ingleses, desenvolveram comércio com esses indígenas, praticavam esse escambo. E aí, quando os franceses vêm para cá, funda essa tal dessa França Antártica. Em alguns anos depois, cerca de 5 anos depois, agora o governador-geral já era outro, o Mendes Sá, ele vence a batalha com os franceses e os Tamoios. Extermina os Tamoios, vence os franceses, os sobreviventes recuam, retornam para a Europa, e aí a região sudeste do Brasil, imediatamente começa a ser povoada para evitar novas invasões. Aí eu deixo a pergunta e uma leve discussão. Os franceses são invasores? Os portugueses chamavam os franceses de invasores? Ou você acha que os portugueses... Espera aí, essa terra era de quem? Do índio? Não, o índio não tinha concepção de propriedade privada. Para o índio, a terra era de todos, era natureza, divindade, vivência, uma coisa é ligada à outra. Então, quando começa essa invasão dessa terra aí? Por que essa denominação de franceses, ingleses, holandeses, depois nós vamos ver, como invasores? O português não se enquadra nisso. Então, assim, com essas palavrinhas, essa provocação que tem lá no fim do texto, a gente encerra essa videoaula. Até a próxima.